TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. O Ministério Público do Rio de Janeiro lançou uma cartilha sobre o desaparecimento de pessoas. No Correio Político, também o MPRJ recomendou aos 15 vereadores de Petrópolis que não utilizem servidores em campanhas eleitorais. A Secretaria de Estado de Saúde lançou um boletim epidemiológico da violência e que apontou 55.270 atendimentos a mulheres vítimas de violência e de negligência em 2023. Um estudo realizado pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, analisou o sistema de transporte por ônibus em Petrópolis. E após 3 anos, a ANEEL acionou a bandeira tarifária vermelha. O diálogo com o objetivo de levar informação e saber os custos da conta de luz para o próximo mês. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube em TV Correio da Manhã e no nosso site tvc16.com. Fique à vontade para interagir, comentar, compartilhar a nossa programação. Você também tem ali, além das nossas redes sociais, está aqui na tela para você, o nosso e-mail, o nosso Instagram, Correio Petropolitano e também TV Correio da Manhã. Nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com e você também tem o nosso WhatsApp 99323, está na tela para você, 1675. É o nosso contato para você também mandar aí o seu vídeo, a sua foto, um problema que esteja na sua localidade ou até mesmo aquele que foi resolvido e que você mandou aqui para a nossa equipe. Lembrando que a gente tem o nosso quadro específico para isso, para a sua participação, então não deixe de mandar a sua mensagem. A gente começa o programa de hoje falando sobre Petrópolis e o trânsito como um todo. Porque um estudo realizado pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, analisou, veja só, o sistema de transportes por ônibus em Petrópolis e apontou alguns pontos que podem melhorar pela gestão municipal. Dentre as sugestões estão a criação de um projeto para a implementação de corredores exclusivos nas principais vias de Petrópolis e a aprimoração do Índice de Desempenho Operacional, métrica fundamental para avaliar a eficiência e a qualidade do sistema de transporte público da cidade. Em 2023, foi firmado o contrato entre a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, e a UFRJ, pelo valor superior a R$ 875 mil, com o objetivo principal de elaborar um diagnóstico do trânsito e transporte público na cidade de Petrópolis, levantando também os indicadores que apresentassem os pontos críticos. Neste mês de agosto foram divulgados pela CPTrans os documentos do estudo. O relatório se baseia em dados disponíveis sobre a infraestrutura viária, a rede de rotas e linhas de ônibus, a demanda de passageiros, a frequência e pontualidade dos serviços, entre outros aspectos relevantes. O transporte coletivo é um elemento essencial para todas as atividades urbanas e pode influenciar benéfica ou prejudicialmente os indivíduos e atividades econômicas do local. De acordo com o documento da COP, são 12 os principais fatores que influenciam na qualidade do transporte público urbano: acessibilidade, frequência de atendimento, tempo de viagem, lotação, confiabilidade, segurança, características dos veículos, características dos locais de parada, sistemas de informações, transportabilidade, comportamento dos operadores e estado das vias. Então tem muito trabalho pela frente aí a ser realizado pela Prefeitura de Petrópolis como um todo, né?
A partir do momento que a gente vê aí, primeiramente, a duplicação ou então faixa exclusiva para ônibus. Como que vai ser aplicado isso em Petrópolis? Levando em consideração já a dificuldade que é hoje para se ter calçada. Que dirá você ter, por exemplo, uma outra via só exclusiva para os ônibus? Seria um estudo muito complexo para ser realizado e ainda assim colocado em prática também, né? Porque não necessariamente a teoria dá certa na prática. Obviamente a gente sabe disso e diversos exemplos aí a gente já acompanhou ao longo aí, né, de diversos estudos, exemplos, não só de Petrópolis, mas de outras cidades. Além disso, a gente vê também essa questão relacionada à própria calçada para a população. Se hoje já é difícil calçada, né, o famoso passeio também como é conhecido, é necessário pensar em alternativas também para essa população, não somente para o transporte público. Ele é muito afetado com o trânsito, com o congestionamento, sim, mas isso é uma negligência que vem de muitos anos por parte da CPTrans, que não realiza um novo levantamento, né, um novo estudo da cidade, que não mostra ali a quantidade de fato de veículos, estudos, mapeamento, quais são os horários de maiores movimentos, em quais regiões, o porquê, como de alguma forma minimizar aquele congestionamento. Porque se o transporte, primeiro, fosse de qualidade, a população não sairia tanto com o carro próprio de casa. Primeiro ponto. O segundo, justamente esse. Já que o transporte não é de qualidade, muitas pessoas saem de casa com o carro. Isso aumenta a quantidade de veículos nas ruas. E terceiro e por fim, você tem um conjunto disso tudo. O transporte é ruim, a população sai com o carro, a população cresce, aumenta também a quantidade e a possibilidade da população adquirir um carro, seja ele novo ou seminovo. A pessoa vai utilizar o carro. Petrópolis já tem um número absurdo de veículos e a cidade já não comporta mais a quantidade que tem. E o resultado? 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, até mais, a depender da localidade em que a pessoa mora, para conseguir chegar em casa. E quando tem um acidente, o que também é uma consequência dessa falta de estudo, dessa falta de investimentos, obviamente tem a consciência da população também, a cidade literalmente trava, para, como já aconteceu recentemente. Simplesmente por conta de um acidente que teve em Cascatinha, ali próximo ao Terê Frutas, a cidade praticamente parou, porque a única alternativa seria Barão do Rio Branco e não tinha mais outra opção. E aí o que faz? Até ir lá tirar o acidente, o poste, que seja, fica aquele caos no trânsito como um todo e você leva aí num trajeto que seria de 1 hora, que às vezes já é muito para determinada região, você leva 3 para chegar em casa. Então, tem que sim, obviamente, saber quais são, né, os motivos desse trânsito todo, dessa dificuldade do transporte público e melhorá-lo também. A partir do momento que o transporte público é de qualidade, tem um preço justo para a população e funciona com segurança, a população, se tiver isso de forma adequada, não vai precisar sair todos os dias com um carro de casa. E isso, obviamente, também vai diminuir o congestionamento. E quem sabe até não haveria necessidade, por exemplo, de uma faixa exclusiva para os ônibus. A gente continua falando sobre transporte, sobre mobilidade urbana e a gente vê agora a consequência também de mais uma negligência da CPTrans. Um levantamento feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário em Petrópolis, ou seja, o Cetranspetro, a pedido da nossa equipe sobre o número de vezes que o transporte coletivo teve o serviço interrompido por causa de estacionamento irregular na cidade, mostra que apenas em um mês, mais especificamente entre os dias 18 de julho e 18 de agosto, 46 linhas de ônibus tiveram serviço prejudicado. De acordo com o Cetranspetro, 21 ofícios foram encaminhados pelas empresas de ônibus à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, que é responsável pela fiscalização do trânsito e do transporte. Todos os dias são registrados veículos parados de forma irregular nas vias, nos pontos de ônibus e até nas áreas de manobra, impedindo ali, na maioria dos casos, que o coletivo continue a viagem até o destino programado.
De acordo com os dados fornecidos pelo Detran, em julho de 2024 e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Petrópolis hoje possui um veículo para cada 2 habitantes. De acordo com os dados fornecidos pelo Transpetro, essas 46 linhas de ônibus foram afetadas diretamente pelo estacionamento irregular na cidade no período entre os dias 18 de julho e 18 de agosto. E dessas, 31 linhas são da Cidade Real, 11 da Petroíta, 2 da Cidade das Hortênsias e 4 da Turptransporte. Dentre os bairros com maior número de infrações estão, por exemplo, o Centro, Morém, Bingen, Alto da Serra e Quitandinha. Diariamente, a maioria das quase 8 mil viagens de ônibus programadas enfrentam problemas de interrupção por causa de estacionamento irregular em algum trecho do trajeto, o que pode resultar em atraso e até mesmo perder ali a viagem, o coletivo deixar de fazer uma viagem porque às vezes o motorista não está perto, não consegue tirar o carro, fica aquela coisa toda, tem que ligar para o fiscal, liga para o terminal para avisar, o ônibus está aqui, não vai conseguir sair, enfim. E aí mostra, isso é o quê? Uma consequência também da falta de investimento em mobilidade, da falta de investimento da CPTrans em agentes, em concurso público, em fiscalizações. E aí é uma negligência que acontece em diversos pontos. Nos ônibus, porque a gente vê quantidade de ônibus aí rodando de forma irregular. A gente trouxe esse levantamento aqui no Correio Petropolitano Debate na semana passada. A falta de fiscalização nos estacionamentos irregulares. A gente tem aí um imenso problema com isso. Você tem aí falta de fiscalização também por parte da CPTrans em relação aos próprios motocicletas que hoje em dia circulam diversas aí de forma irregular também no município, com número de decibéis acima do Código de Trânsito Brasileiro e por aí vai. Então, assim, o que a CPTrans fez nos últimos 3 anos? Além de trocar de presidente, porque já está no 4º, a gente definitivamente não vê um progresso, não vê uma ação que foi iniciada e que ao longo dos últimos anos deu resultado. Não. É simplesmente mais caos, mais problemas, mais dificuldades de trafegar na cidade e assim o Petropolitano e as linhas de ônibus vão levando cada vez mais tempo para conseguir fazer aquele trajeto, um trajeto que às vezes era para ser de 20, 30 minutos, se torna 1 hora, 1h20, 1h10. Mudando de assunto, a gente fala agora sobre energia elétrica, conta de luz, vai ficar mais caro, viu? Porque após 3 anos sem a cobrança, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, acionou a bandeira tarifária vermelha. Esta é a primeira vez em pouco mais de 3 anos que a bandeira vermelha patamar 2 é acionada. A última foi em agosto de 2021. Uma sequência de bandeiras verdes foi iniciada em abril de 2022 e interrompida apenas em julho de 2024, com a bandeira amarela seguida de bandeira verde em agosto. O anúncio da ANEEL na última sexta-feira sinaliza maiores custos para a geração de energia elétrica, com um acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos. Com a previsão de chuvas abaixo da média para o mês de setembro, o volume de água nos reservatórios das hidrelétricas do país também deve ficar cerca de 50% abaixo da média. As cores verde, amarela ou vermelha, nos patamares 1 e 2, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração, sendo a bandeira vermelha a que tem um custo maior e a verde sem custos extras. Segundo a ANEEL, ao saber do valor adicional antes do início do mês, o consumidor pode adaptar seu consumo para ajudar a reduzir o valor da conta e, com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, a vigilância quanto ao uso responsável da energia elétrica é fundamental. Dicas importantes que a gente acompanhou na reportagem para evitar, né, o consumo mais alto da conta, né, pagar mais caro, consequentemente, no fim do mês, aí, quando a conta chega, por conta então da bandeira tarifária vermelha. Vamos ao Correio Político de hoje?
A segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis e a 29ª Promotoria Eleitoral expediram de forma conjunta uma recomendação aos 15 vereadores de Petrópolis na última sexta-feira para que não utilizem servidores públicos da Câmara Municipal nas atividades relacionadas à campanha ou propaganda eleitoral durante o horário de expediente da Casa Legislativa. O documento teve como origem um inquérito civil instaurado para apurar notícias de utilização de mão de obra pública para fins privados, consistente na utilização de servidores públicos e terceirizados como cabos eleitorais. As recomendações foram expedidas a todos os vereadores de maneira preventiva e pedagógica, e o Ministério Público busca evitar irregularidades que possam acontecer, foi o que citou a promotora de justiça Vanessa Katz, a nossa equipe. O que lembra um outro caso é o objeto da ação movida pelo Ministério Público ao candidato e hoje vice-prefeito, Leandro Azevedo, que teve aí que esclarecer na justiça uma suspeita de improbidade administrativa enquanto vereador em Petrópolis entre 2017 e 2020. E na época foi uma denúncia que apontou que Leandro usava assessores parlamentares para atender a comunidade, o que foi comparado ali a cabos eleitorais. O inquérito foi instaurado em 2018 e Leandro hoje ele é vice na chapa do candidato Eduardo do Blog do Republicanos. E assim a gente finaliza o Correio Político de hoje. A gente fala agora sobre um acidente, porque no último domingo um micro-ônibus caiu em um rio após o motorista dirigir sob efeito de álcool. O acidente foi registrado na localidade do Bonfim, em Petrópolis, na tarde do último domingo. Segundo as testemunhas, um grupo de turismo estava fazendo a trilha que liga Caxambu-Bonfim, também nesse domingo. E ao chegar no ponto final da trilha, na região do bairro do Bonfim, na parte da tarde, os integrantes do grupo perceberam sinais de embriaguez no motorista do ônibus responsável por buscar aí os trilheiros no ponto de finalização da trilha em um restaurante bem tradicional da região. As testemunhas afirmaram que após os trilheiros perceberem sinais de embriaguez no condutor do veículo, decidiram finalizar o percurso de maneira independente, utilizando os coletivos municipais. O veículo estaria tombado para dentro de um riacho com pedras nas margens da via da localidade. A gente tem as imagens aí para mostrar para você justamente, inclusive o motorista ali recebendo ali o atendimento, a ajuda, né, da população. O Corpo de Bombeiros inclusive foi acionado em seguida para fazer também aí o resgate do motorista. E quando a gente fala justamente sobre evitar, né, beber, ingerir bebida alcoólica e depois dirigir, é justamente isso aí, ó. Agora imagina se esse grupo fosse até a localidade e pegasse de fato esse coletivo. Poderia ser algo muito mais grave, pessoas poderiam ter se ferido mais gravemente, inclusive até quem sabe o registro de óbito de vítimas. Então, muita cautela. Quando a gente sempre fala aqui no Correio Petropolitano Debate é isso. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas se for pegar no volante. E aí, nesse caso, uma irresponsabilidade enorme também desse motorista. Afinal, ele estava ali a trabalho e ainda ia ter a responsabilidade nas mãos, literalmente, também da saúde de outras pessoas. Situação difícil, a gente espera que ele também possa se recuperar bem e, obviamente, não cometer mais esse tipo de situação. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para mais informação para você e a previsão do tempo para esta terça-feira. Não saia daí, a gente volta já já. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. Chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente ao vivo e como que fica as condições climáticas para a nossa região de cobertura. Ele vai aparecer aqui no nosso telão para trazer então todas essas informações. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, a gente vem aí nos últimos dias de uma elevação na temperatura. Hoje também o clima bem agradável aí para quem não gosta nem de muito calor e nem muito frio. Como que fica também a previsão para essa terça-feira? Boa tarde, Richard. Boa tarde para vocês de casa que estão nos assistindo. Assim como a semana está começando, o mês de setembro começou ontem e para este mês a previsão é de temperaturas elevadas para grande parte do país, como você está comentando, Richard. Afinal de contas, nós estamos saindo do inverno e entrando na primavera, né? Mas agora, sem mais delongas, vamos à previsão do tempo.
Olha, a terça-feira em Nova Friburgo será aquele dia bem típico de inverno, sabe? Céu muito azul e bastante claro com sol durante todo o dia. À noite será de luar, céu limpo e sem nuvens. Há leve tendência de queda nas temperaturas, que vão variar entre mínima de 12 e máxima de 26 graus Celsius. Ou seja, não vai estar muito frio, como aconteceu na semana passada, que as temperaturas chegaram próximo de 0 graus em Nova Friburgo. Em Teresópolis, a previsão para amanhã é parecida com a de Nova Friburgo. O dia bastante ensolarado, ventos fracos, céu azul e limpo. As temperaturas vão variar entre mínima de 12 e máxima de 27 graus. E aqui em Petrópolis, para terça-feira, a tendência é de leve queda na temperatura em relação a domingo. Esta segunda-feira, mas vai estar quente. As temperaturas vão variar entre mínima de 13 e máxima de 30 graus. E o dia também será muito bonito, com cara de inverno, sabe? Aquele dia de céu bem azul, ensolarado e a noite bem clara, sabe? Sem muitas nuvens no céu. Já em Paraíba do Sul, o dia vai amanhecer com céu encoberto de nuvens e ventos fracos. A partir da tarde, as nuvens se dissipam com um dia ensolarado e também noite com céu limpo. E lá vai ficar bastante quente, né, também. As temperaturas vão variar entre mínima de 15 e máxima de 32 graus. E para finalizar, em Três Rios, a cidade vai ficar bem mais quente que as outras cidades, né? A temperatura costuma ficar mais alta mesmo. A terça-feira vai ter temperatura aí entre mínima de 18 e máxima de 33 graus, com tendência de aumento, né? Relativamente. Bem, Richard, essa foi a previsão do tempo de hoje. Mais uma vez, a semana se iniciando sem chuva, do jeito que a gente gosta, né? Tá certo, Eric. Bom aí para quem tá de folga ou tá de férias, para já aproveitar esse início de semana com as temperaturas agradáveis. Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, e até amanhã. E assim a gente termina a previsão do tempo para essa terça-feira. A gente dá continuidade aqui no programa e veja só, eu citei no primeiro bloco aqui do jornal em relação a estacionamento irregular. Falamos aqui da dificuldade para o transporte e a gente acabou de receber inclusive do próprio Cetranspetro na localidade do Carangola. Impressionante, viu? Parece que alguém está fazendo obra na região e o descarte ali da areia, né? Ela foi descarregada pelo caminhão, foi deixada no meio da rua e está interrompendo aí 300 metros de viagem do coletivo. Acabou de ser divulgado pelo Cetranspetro. Impressionante, viu? A que ponto chega a população a deixar literalmente a areia no meio da rua. Como a gente falou, situação delicada e, obviamente, a linha 529, então, para você que está nos acompanhando, Débora Couto Sucupira está com essa interrupção aí no trecho de 300 metros por conta de um descarregamento de areia de forma irregular e que está avançando aí também parte da via. Enfim, mudando de assunto, em alusão ao Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, foi celebrado na última sexta-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro lançou uma cartilha Desaparecimento, o que fazer? Elaborada pela Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade de Pessoa Humana, pela Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias e pela Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas. A publicação fornece informações detalhadas sobre o desaparecimento de pessoas, bem como orientações sobre como agir diante dessa situação. Tá, inclusive na tela para você. A cartilha esclarece que não é necessário esperar 24 horas para comunicar o desaparecimento. Qualquer cidadão pode entrar em contato com o programa de localização e identificação de desaparecidos pelos seguintes telefones: DDD 21 2240 5832 ou também DDD 21 2220 5810
em dias úteis, de 9 da manhã até 5 horas da tarde, ou também pelo e-mail atendimento.plid@mprj.mp.br. Além de explicar o que fazer nestes casos, o documento detalha os tipos de desaparecimento, oferece dicas para prevenir o desaparecimento de crianças, apresenta o trabalho realizado pelo PLID e disponibiliza contatos úteis e outras informações como essa que está na tela para você. O que fazer em caso de desaparecimento? A gente citou as questões ali dos contatos e também outras orientações. Essa cartilha é extensa, você pode acompanhar também pelo site do MPRJ. Vamos falar de Teresópolis porque foi divulgado o resultado de potabilidade das fontes da cidade e que apontam que as fontes Amélia, Brahma, Taumaturgo e Tijuca estão impróprias para o consumo. Pelas amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água para Consumo Humano da SMS, as fontes Amélia, Brahma, Taumaturgo e Tijuca estão impróprias para consumo. Como a água pode sofrer variações de potabilidade devido a alterações climáticas e do ambiente do entorno onde as fontes se localizam, os usuários são orientados a sempre ferver ou filtrar e clorar a água antes de ser consumida. O monitoramento microbiológico da água das fontes da cidade é feito por uma equipe do programa Vigiágua, setor ligado à Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. Atendendo à determinação do Ministério da Saúde, o acompanhamento é periódico, a fim de garantir que a água consumida pela população atenda ao padrão e às normas estabelecidas pela legislação vigente. Ainda sobre Teresópolis, a Secretaria de Saúde do município reinaugurou na última sexta-feira as novas instalações do Hemonúcleo Municipal, após as obras de reforma e modernização do espaço. Com funcionamento interno 24 horas, nos 7 dias da semana, a unidade volta a atender os doadores de sangue a partir de hoje, dia 2 de setembro. O atendimento começou às 7 horas da manhã e segue sempre até 1 hora da tarde, e com capacidade de coleta diária de 40 a 70 bolsas de sangue, e estimativa de até 1.200 bolsas coletadas por mês. O hemonúcleo ele foi todo restaurado com modernos equipamentos, ambientes acolhedores e equipe técnica completa para prestar o atendimento aos municípios de Teresópolis, Guapimirim e também São José do Vale do Rio Preto. Aproveite, você que pode, não deixe de fazer a sua doação. O Boletim Epidemiológico da Violência, que foi divulgado e lançado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, revelou que as unidades de saúde do Estado fizeram 55.270 atendimentos a mulheres vítimas de violência e de negligência em 2023. O levantamento inédito reúne dados de 709 unidades das redes públicas e privadas, em 84 dos 92 municípios fluminenses. A gente vai acompanhar a fala da Silvia Regina, ela que é a coordenadora, e fala um pouquinho sobre esses estudos. Que não é com alegria que a gente tem esse espaço, mas é com uma responsabilidade de estar recebendo essas mulheres e torcendo para que em breve, a gente venha fechar esse espaço, porque o espaço, com muito atendimento, mostra o quanto essas mulheres têm sido vítimas de violência. E a proposta é receber, acolher elas e torcer para que a gente possa vir aqui e dar a notícia de que a gente está encerrando o nosso projeto Multivioleta, que veio a acontecer, mas dizer que ele encerrou porque a gente hoje não tem número de mulheres mais violentadas. É necessário muita pauta, muita discussão sobre esse tema, discussão no fato de promoção da saúde, de informação a essas mulheres. A gente fala mais uma vez de Teresópolis porque a Águas da Imperatriz informou que o fornecimento de água na cidade pode ser afetado devido a uma manutenção programada que vai ser realizada nesta terça-feira, dia 3 de dezembro, de 9 da manhã até as 7 horas da manhã do dia 4 de setembro, ou seja, até a quarta-feira. A concessionária solicita então aos clientes aí que façam uso consciente da água durante este período. Em casos de desabastecimento, o cliente deve entrar em contato com a empresa por meio dos seguintes canais de relacionamento: WhatsApp com DDD 21 97211 8064 ou pelo 0800 773 1056 ou também pelo site www.aguasdaimperatriz.com.br.
Falando sobre vagas de desemprego, a taxa de desocupação no trimestre encerrado em julho de 2024 recuou 0,7 pontos e chegou a 6,8%. Isso quando comparado ao trimestre entre fevereiro e abril desse ano, e caiu 1,1 ponto por cento quando comparado ao mesmo trimestre de 2023. E essa foi a menor taxa de desocupação para o trimestre encerrado em junho na série histórica da PNAD contínua iniciada em 2012. Vamos acompanhar a análise da Adriana Berengui e os dados são do IBGE. No trimestre móvel encerrado agora em julho de 2024, mercado de trabalho segue em trajetória de melhoria, com a taxa de desocupação recuando para 6,8%. Nesse trimestre foram registradas 102 milhões de pessoas trabalhando, né? Sendo que o crescimento desse número de trabalhadores ele foi alcançado tanto por meio da expansão do emprego com carteira assinada, como também o emprego sem carteira, né? Então, tanto o ramo formal quanto o informal da ocupação seguem, né, em expansão nesse trimestre. Em termos de atividades, se destacam o comércio, a administração pública, saúde e educação, como as atividades que mais expandiram a sua população ocupada, sendo que no comércio, inclusive, foi alcançado o recorde dessa atividade com 19,3 milhões de pessoas ocupadas no comércio, agora nesse trimestre móvel. Aí a gente acompanha na análise da Adriana Berengui, os dados são do IBGE, como citamos aqui, e a nossa equipe também vai produzir um material específico, trazendo também os impactos aí de forma regional para cada cidade da nossa região de cobertura. A gente faz um intervalo rápido, na volta você acompanha uma entrevista que realizamos aqui no Correio Petropolitano Debate. O intervalo é rápido, 2 minutinhos, não saia daí, a gente volta já já. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas
são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Como foi comentado no início aqui do programa, vamos abordar o assédio eleitoral. Para isso, nós vamos conversar com a Natália Guazelli, ela que é advogada, especialista em direito empresarial e já está aqui no nosso telão para trazer todas as informações, esclarecer as dúvidas em relação a esse tema. Afinal, a gente já está aí nos últimos dias de eleição, né, Natália? Uma boa tarde para você, muito obrigado pela sua presença e trazer esse tema e orientações para a população como um todo é fundamental. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É muito importante esse tema e eu agradeço, eu fico muito honrada com esse convite e espero trazer maiores esclarecimentos para todos. Perfeitamente, Natália. Vamos começar então. Acho que é importante primeiro a gente explicar para a população o que é o assédio eleitoral. O assédio eleitoral, ele se caracteriza, né? Ele é definido como um ato de ação, uma omissão, uma ameaça, uma coação ou uma humilhação ou até mesmo um constrangimento por parte do empregador em relação ao empregado dentro do ambiente de trabalho ou em condições de trabalho para estimulá-lo, incentivá-lo ou até mesmo manipular o voto dele para que vote ou deixe de votar em determinado candidato ou partido político. E quando a gente fala então justamente sobre esse assédio, a gente tem aí N possibilidades disso acontecer. Você poderia citar para a gente justamente situações, por exemplo, que podem acontecer ali no dia a dia e que podem ser configuradas, por exemplo, como assédio eleitoral? Claro, existe de fato uma multiplicidade de opções, né, ali para situações que caracterizem o assédio eleitoral, e as mais comuns elas são reuniões feitas com os funcionários, com um tom de ameaça, com um tom de coação. Alguns casos, os empregadores, eles obrigam os seus funcionários a utilizarem roupas ou adornos ou camisetas com cores alusivas ao partido ou candidato que esse empregador apoia. Existem também algumas situações em que é utilizado e-mail corporativo, são encaminhadas newsletter através do e-mail corporativo para incentivar ou estimular o voto para algum determinado candidato. Nós tivemos também algumas denúncias relacionadas a grupos de WhatsApp dentro do contexto da empresa em que é utilizado para fazer a promoção de candidatos. Então, de fato, hoje é muito pulverizada a forma de coação e da prática do assédio eleitoral. Inclusive, nas últimas eleições, nós tivemos aí um aumento em relação ao ano de 2018 para 2022 de 12 vezes o número de denúncias em relação ao ano anterior.
Então, é de fato uma prática aí que está sendo pulverizada e de uma forma muito diversa. Perfeitamente, e mostra aí também, então, a necessidade do trabalhador, enfim, do empregado ali como um todo, ficar atento justamente a essas questões. E aí, Natália, quando a gente entra num tema como esse, acredito eu que possa surgir, por exemplo, ali do próprio funcionário um receio de fazer essa denúncia, justamente porque vai acontecer, vem em alguns casos, de algum gestor, de algum superior, do próprio dono, às vezes do local onde aquela pessoa trabalha. E aí, diante disso, como denunciar? É importante juntar provas disso. A pessoa, às vezes, fica com medo de ter ali um emprego, por exemplo, de ser demitida, né? Perder o emprego por conta disso. Nesses casos, caberia, por exemplo, recurso também na justiça? Sim, inclusive as autoridades têm feito campanhas no sentido de facilitar esse caminho de denúncia. As denúncias elas podem ser realizadas dentro do ambiente corporativo. Algumas empresas contam com canais de denúncias e ela é sigilosa, essa informação tem que ser tratada de uma forma adequada. E também é possível que essa denúncia seja direcionada diretamente para a Justiça Eleitoral através dos sites dos TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho da região onde a pessoa está, e também pode ser direcionada para o Ministério Público Eleitoral ou direto na Justiça Eleitoral. Essas denúncias são feitas de forma simples, via site ou aplicativo, a pessoa pode usar o próprio celular para fazer denúncia, e é muito importante que essas denúncias elas estejam embasadas e, se possível, com prova documental, como nós chamamos no direito. Então, é interessante que a pessoa tenha o maior número de informações possíveis, como data, horário, local, o contexto em que essa possível prática de assédio eleitoral ocorreu, e, inclusive, vídeos, gravações. Nós tivemos alguns casos recentes em que a empresa foi condenada em virtude de vídeo em que um dos administradores, sócios, foi gravado fazendo falas, né, emitindo falas que induziam os seus funcionários a votar ou não num determinado candidato. Então, todos esses meios podem ser utilizados como forma de embasar essas denúncias. Em alguns casos, essas denúncias elas podem virar uma ação civil pública, em que essa empresa ou até mesmo o sócio vai ser punido. E lembrando, o assédio eleitoral ele é crime, ele existe uma previsão legal em que a pessoa que pratica esse crime ela é punida. E dentro do ambiente corporativo não seria diferente, ela também pode ser punida, aí respondendo a sua outra pergunta, com uma ação judicial. Nesse caso, o empregado ele pode pleitear diversas verbas, dentre elas, dependendo da gravidade da situação do assédio, ele pode inclusive pedir a rescisão do contrato de trabalho. E aí, nesse caso, o empregador vai ter algumas sanções ali em relação às verbas, e também, se ficar caracterizado, pode haver a punição em relação a uma indenização por danos morais individuais e, em alguns casos, até mesmo dano moral coletivo, se essa situação ocorreu em relação a mais funcionários. Perfeitamente. Natália, ainda abordando essa questão, a pessoa que passa por esse assédio faz uma denúncia, sendo constatado de fato esse crime, quais podem ser aí as penalidades para essa pessoa que cometeu o assédio? O direito ele é sempre casuístico, né? Então nós vamos falar de uma forma generalista, porque de fato precisa avaliar caso a caso. Essas penalidades no âmbito criminal, elas podem ser de multa, de suspensão dos direitos de voto, e inclusive essa pessoa, dependendo da gravidade, pode ser presa. No ambiente eleitoral, dentro da justiça, no ambiente corporativo, na Justiça do Trabalho, as punições também podem ser de multa, pode ser de rescisão do contrato de trabalho, pode ser de condenação, e de repente, se tiver ali um prejuízo material que esse funcionário amargou em virtude do assédio eleitoral, ele também pode ser ressarcido nesse prejuízo. E em relação a essas questões ainda, em relação a esse assédio eleitoral como um todo, vale ressaltar, o assédio eleitoral ele não necessariamente acontece só por um superior.
se porventura isso acontece com um colega de trabalho que exerce a mesma função, também pode ser caracterizado como assédio eleitoral, Natália? Na maioria dos casos, para que fique caracterizado esse assédio eleitoral, ele ocorre numa circunstância de superioridade hierárquica. Então, pode ser um sócio, um gestor, um supervisor, que de certa maneira se coloca ali como uma ameaça, né, como uma coação para o funcionário. Quando é entre pares, ou seja, pessoas do mesmo nível hierárquico, a empresa precisa apurar melhor os fatos. E aí, se ficar caracterizada qualquer conduta inapropriada, a empresa tem a responsabilidade de tomar as medidas. Pode ser uma advertência ou de repente, a depender da gravidade, até uma demissão por justa causa. Mas ele se caracteriza geralmente em casos em que há superioridade hierárquica. Perfeitamente. Natália, a gente sabe, como você comentou, né, a Justiça vai avaliar cada caso de acordo com o que aconteceu, a gravidade dele, mas, por exemplo, você citou justamente essa questão de que, na maioria dos casos, é um supervisor, um coordenador, o próprio gerente, o dono da empresa que realiza essa influência, digamos assim, para os colaboradores da empresa. Se, porventura, acontece, por exemplo, entre as pessoas que exercem a mesma função, mas a empresa não toma nenhuma atitude, ela também pode ser penalizada nesse caso? Para assédio eleitoral, eu entendo aqui que não tem uma brecha ali de defesa para a empresa. Ela pode ser penalizada por outros contextos dentro do direito do trabalho. Agora, especificamente em relação ao assédio eleitoral, precisaria ter um elemento muito evidente de que essa pessoa foi efetivamente coagida e que essa omissão por parte do empregador, ela implicou numa violação ali ao direito da liberdade de voto do funcionário. Agora, é importante nós termos um elemento importante, nós vivemos no Estado democrático de direito. O debate eleitoral, ele não só é saudável, como ele deveria ser comum. O que não podemos fazer é, dentro dessa discussão eleitoral, ser impositivos, coagir, ameaçar. Então, vamos supor, num contexto ali do ambiente de trabalho, os funcionários têm candidatos opostos. Nós vivemos num mundo polarizado, né? Inclusive politicamente polarizado. Essa divergência de opiniões, por si só, não caracterizaria assédio eleitoral. Agora, se houver uma gravidade, uma situação ali que deixa a situação mais grave, aí sim pode ser questionada a questão do assédio eleitoral. Perfeitamente. Inclusive, para você que está nos acompanhando, o Ministério Público do Trabalho lançou campanha também contra o assédio moral. É importante a gente salientar também, né, Natália, para quem está nos acompanhando, buscar essas informações, né, o conhecimento, até mesmo esse bate-papo que a gente faz aqui, para entender de fato, porque em alguns casos a vivência, o dia a dia ali, as pessoas às vezes não notam que estão passando por esse tipo de situação, né? Exato, e eu costumo sempre dizer que essa questão do assédio eleitoral, ela não é uma novidade no nosso país. Nós temos aí registros muito antigos do famoso voto de cabresto. Então, essa é uma prática que vem de uma longa data. O que eu entendo que é diferente hoje é que as pessoas têm um acesso à informação. A internet, ela trouxe uma diversidade de fontes de informação. Então, naturalmente, as pessoas passam a conhecer mais os seus direitos e com essas campanhas que estão sendo feitas de 2018 para cá, as pessoas conseguem identificar com mais clareza quais são os atos que, de fato, implicam um assédio eleitoral. E aí, se for o caso, fazer a efetiva denúncia e buscar as autoridades competentes. Pegando o gancho no que a Natália comentou agora, a gente traz a informação para você relacionada a essas eleições, por exemplo, e a fala logo no início da Natália. Em 2022, para você que está em casa ter uma ideia, foram 3.500 denúncias relacionadas ao assédio eleitoral, um aumento de 1.600% quando comparado às eleições, por exemplo, de 2018. E somente nesse ano já foram 90 denúncias encaminhadas por conta do assédio eleitoral. Natália, alguma outra informação importante que talvez nós não tenhamos comentado que você gostaria de ressaltar?
Eu gostaria de dizer que as empresas, elas têm uma função social e elas podem também atuar de uma forma preventiva, levando essa discussão para dentro do ambiente de trabalho, mas de uma forma saudável, de uma forma que comunica aos funcionários que o debate, sim, ele é possível, ele é saudável, mas desde que feito de uma forma a respeitar a liberdade de voto de cada funcionário, inclusive de cada empresário. Ou seja, manifestar as suas intenções políticas por si só não caracteriza um assédio eleitoral. Mas a gente precisa também modular para que não haja um excesso por parte de ninguém, nem dos funcionários, nem dos colaboradores. Perfeitamente, ou seja, uma linha muito tênue entre o assédio e, de fato, expor a sua opinião. Importante a população ficar atenta. Natália, queria agradecer a sua presença aqui com a gente no Correio Petropolitano Debate, trazendo essas explicações e orientações para a população. Afinal, estamos aí a poucos dias das eleições. Eu agradeço, Richard, e desejo um bom final de semana a todos. Natália conversando com a gente, ela que é advogada especialista então, em direito empresarial, trabalhista e trazendo todas as informações aqui em relação ao assédio eleitoral. Assim, a gente termina a edição dessa sexta-feira do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Fique atento a tudo isso que a gente trouxe aqui e, obviamente, compartilhe com familiares, amigos e colegas de trabalho também. E, é claro, em casos de assédio eleitoral, não deixe de realizar a denúncia. A gente volta amanhã e, é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma ótima tarde para você, uma boa sexta-feira e até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.